Olá, pessoas. Vamos fazer um exercício aqui sobre as transformações termodinâmicas, tudo que a gente viu, né? Isso aqui é uma aplicação direta da primeira lei, né? E todas as outras coisas que a gente viram também. Então, eu vou escrever o enunciado aqui. O que eu vou querer calcular? Vou querer calcular todas as características físicas em cada um desses pontos, A, B, C, D, né? E também vou querer calcular as grandezas relevantes nos processos AB, BC, CD e DA. Eu já desenhei ele aí para ganhar tempo, tá tudo coloridinho para ficar bem claro qual é qual, né? Então vamos escrever assim, ó. Vamos botar um enunciado. Então coloca aqui. Seja 2 mols de gás no ponto A, tá? Cuja pressão vale como é que eu faço preço? Linguagem científica aqui não vai dar, vou ter que usar linguagem de computador, né? Vou colocar assim, 1 vezes 10 elevado a sexta Pascal, tá? Então esse 1 vezes 10, esse é de elevado a sexta Pascal, e volume de 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos, tá ok? Então, esses são os pontos A, né? E agora eu vou dar a pressão do ponto B, C e D, né? Então, eu vou colocar assim, né? No processo AB, que é isométrico, né? Não tá valendo volume. Isométrico, né? O sistema chega em B, cuja pressão é 4 vezes 10 elevado a sexta Pascal. Beleza? Né? Depois, o gás chega em C, num processo isotérmico, né? Então, o BC é um processo isotérmico, né? Com pressão de 2 vezes 10 elevado a sexta Pascal, né? Beleza? Depois, o processo CD é adiabático e no ponto D a pressão é novamente 1 vezes 10 elevado a sexta Pascal, né? Finalmente, o processo DA é isobárico, né? Então, vai ser isobaricamente chegar no ponto A, que a gente já tem os dados todos, tá? Então, esse é os dados do problema. Então, ponto A, pressão de 1 vezes 10 a sexta, volume de 1 vezes 10 a menos 4, tá? Vai ponto B isometricamente, para o ponto C isotermicamente e para o ponto D adiabaticamente. Então, o que eu quero calcular? Então, primeira coisa, calcular a temperatura e volume em cada ponto. Tá? Então, no ponto A, no ponto B, no ponto C e no ponto D. Tá? E depois, 2, o que eu vou calcular? Calcular o trabalho, vírgula, a variação da energia interna e o calor em cada processo. Então, quais são os processos? Processos AB, BC, CD e finalmente DA. Tá beleza? Então, essas duas coisas eu quero calcular. Né? Primeiro calcula as características nos pontos, e depois eu calculo o trabalho, variação de energia e calor que pode ser absorvido ou cedido em cada um dos processos, né? Então, os pontos são os pretos, os processos são os coloridos aqui no gráfico.
Tá ok? Então, este é o enunciado. Então, faltou eu dar também o valor de gama, tá? Faltou o valor de gama no enunciado. Deixa eu colocar aí, né? Então, vou colocar assim, seja gama, como é que eu escrevo gama aqui? Vou escrever assim, seja gama igual a 5 quartos, tá? Então, a gente vai precisar dele também para fazer o exercício. Então, esse é o exercício, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer ABC, tá? Vou deixar só o D para vocês fazerem no número 1. E depois eu vou fazer aqui no número 2 AB e BC. E eu vou deixar o CD e o DA para vocês fazerem, tá ok? Então aí vocês vão poder treinar. Na verdade, o ideal mesmo é vocês mesmo fazer o exercício inteiro, né? Só ver a matéria, ver, né? O que vocês vão usar aí? Vão usar a equação de Clapeyron, vão usar as definições de gama que depende do CP e do CV que eu dei na aula passada e na retrasada. E também vão usar principalmente a primeira lei de termodinâmica. Então, essas 3 coisas, tá? Com isso, vocês conseguem fazer todo o exercício. Eu vou começar fazendo aqui para vocês verem como que faz, né? E depois eu deixo o resto para vocês fazerem sem mim, né? Vocês têm que botar a mão na massa, né? Então, vamos descobrir a temperatura do ponto A primeiro, tá? Como é que a gente vai descobrir a temperatura do ponto A? Por PV igual a NRT, né? PV igual a NRT, tá? Primeira coisa que a gente vai falar. Então, a temperatura vai ser PV sobre NR. Quanto que vale o P? 10 a sexta vezes 10 a menos 4 sobre 2 vezes 8,3. Dá uma temperatura bem baixinha aqui, que a temperatura vai sair em Kelvin, tá? Importância não. Seria ideal fosse por volta de 300, que no dia a dia é o que a gente tem. Mas aqui no exercício didático, pode dar qualquer coisa que não... Importante saber fazer o exercício. Então, só fazer essa conta ali, né? Vai dar quanto? Então, se você considerar o R valendo 8,3, igual a gente já passou na aula passada, aqui dá 200, dividido por 2, 100, dividido por 8,3, mais ou menos 12, tá? Então, vou botar aqui, TA igual a 12 kelvins, tá? Então, 12 kelvins é a resposta inicial. Beleza? Vamos achar agora a temperatura do ponto B, tá? Porque ele não vai precisar achar o volume do ponto B, porque o volume do ponto B é igual ao volume do ponto A, porque a transformação AB, ela é isométrica, né? Só olhar o desenho ali, né? Ó. Primeiro é isométrico, né? Então, eu vou poder escrever até que o VB é igual ao VA depois, né? Então, eu vou ter que a temperatura do ponto B... Opa, deixa eu trocar de cor aqui. Eu vou ter o seguinte. Temperatura do ponto B é igual a PB, VB, que é igual a VA, NR, que são constantes. O que aconteceu aqui? Né? É o mesmo volume, só a pressão foi aumentada. Né? Aumentou para quanto? 4 vezes 10 a sexta. Então vai ficar 4 vezes maior. Então a temperatura do ponto B é 4 vezes maior. Tá? Então isso aqui é de cabeça. Né? Se vocês não confiam, façam a conta na calculadora. Então o TB vai dar 48 Kelvin com VB igual a VA igual a 1 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Então, essa é a resposta do ponto B, beleza? Vamos agora para o ponto C, né? Então, de B para C, a transformação é isotérmica, né? Então, de cara aqui, né? A temperatura de C é igual à temperatura de B, né? Porque isso significa isotérmica. Para você achar agora, finalmente, qual que é o volume, né? Você usa de novo PV igual a NRT, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Volume em C é igual a NRT
sobre P. Então, quais são os dados? 2 mol. Então, 2 vezes 8,3 vezes a temperatura, que é a mesma, 48, dividido pela pressão do ponto C. Vai lá e olha no enunciado qual é a pressão do ponto C. O que está falando aqui? Tá? Depois o gás chega em C no processo isotérmico com a pressão de 2 vezes 10 a sexta. Então, 2 vezes 10 a sexta. Tá? Então, bota ali. 2 vezes 10 a sexta. Tá? Então, quanto que dá o VC? VC é igual a... Então, o resultado vai dar 4 vezes 10 na menos 4. Tá? Então, bota aí. VC, 4 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos. Com o TC igual a TB, né? Isotérmico, processo, 48 kelvins. Então, esses são os resultados do ponto A, B e C, beleza? Vamos agora fazer os processos. Então, vamos agora fazer os processos, né? Que é o AB e o BC. O resto vai ficar com vocês. Tá? Então, antes disso, a primeira coisa que tem que fazer, né? É usar o gama para descobrir o quê? Descobrir o valor de CP e CV, tá? Como é que a gente faz isso, né? A gente tem duas coisinhas. CP menos CV é igual a R e CP sobre CV é igual a gama, né? Então, essas duas relações que saem também, né, das aulas passadas. Se a gente fizer isso, a gente vai ter o seguinte, né? CP é gama CV. Então, vou ter o seguinte, gama que multiplica ou melhor, gama que multiplica não. Eu vou ter o seguinte, joga aqui, eu vou ter CV que multiplica gama menos 1 é igual a R. Então, CV que multiplica 5 quartos menos 4 quartos, que é 1, né? É igual a 8,3. Então, meu CV deu 5 menos 4 dá 1. Só multiplicar 8,3 por 4, que dá 33,2. Tá? Então, 33,2. Agora joga na primeira fórmula aqui. Então, o CP é o quê? 33,2 mais 8,3, que dá 41,5, certo? Né? Isso aqui é os valores de CP e CV já no SI, tá? Porque eu estou usando o R do SI. Vamos então calcular tudo do processo AB, tá? Então, botar... Que cor que eu botei o processo AB ali em cima? AB está em vermelho ali, né? Olha o desenho ali. Então, vamos botar em vermelho, tá? Então, no processo AB, o que eu tenho? Eu posso... Primeiro, é isobárico. Então, de cara, trabalho é igual a zero, né? Processo isobárico. Isobárico não, né? Isométrico. É isométrico. Né? Não tem variação de volume. Não tendo variação de volume, trabalho é igual a zero. Se trabalho é igual a zero, o que eu tenho da primeira lei? dQ não. du é igual a dQ menos dW. Isso deu zero. Então, a variação da energia interna é exatamente igual ao calor que eu absorver. Tá? E quanto de calor que eu absorvi? Né? Só usar aqui dQ é igual a isométrico
métrico, né? Ou seja, volume constante. Então, é CV vezes N dt. Então, Q integrando CV vezes N vezes delta T, tá? E agora eu tenho os dados que eu já calculei a variação de temperatura. Era 12 e foi para 48. Então, o meu Q deu CV 33,2 vezes 2 vezes 48 menos 12, 36, tá? Vamos dar isso aí. Isso dá 2.390, tá? Joules. Se isso dá 2.390, então o meu ΔU também é 2.390. Então, no ponto o processo AB, eu concluí. Eu achei o trabalho, tá aqui. Eu achei o Q e achei o ΔU, beleza? Processo circular. Vamos agora fazer o processo isotérmico, que está em azul, tá? Então, como é isotérmico, não tem variação de temperatura, automaticamente ΔU é igual a zero, tá? Por que ΔU é zero? Porque lembra que o meu U é um U de T, né? Sempre o meu U depende só do... O U depende só da temperatura. Logo, se DU é dQ menos dW, e esse termo é zero, então eu vou ter o quê? Eu vou ter que todo o calor absorvido no processo será igual ao trabalho realizado. Tá? Beleza? Então, vamos circular isso aqui. E para calcular o trabalho, a gente já sabe fazer isso, né? Na última aula eu dei, né? Exercício para calcular o trabalho, né? No processo isotérmico, né? O trabalho é igual ao quê? Integral de PDV. Sempre. Eu tenho o volume inicial e final, né? Eu calculei aqui, ó. Um começa no 1 vezes 10 a menos 4 e vai no 4 vezes 10 a menos 4. Então, e eu sei que a pressão pode ser dada de acordo com, né, PV igual a NRT, então a pressão é nRT sobre V. Todo termo aqui no numerador é constante, porque o processo é isotérmico. Logo, a integral de nRT sobre V dV, que é igual a nRT ln do VF sobre VI. Tá? Então, quanto que vale o trabalho? O trabalho vale 2 vezes 8,3 vezes essa temperatura que é 48, vezes ln de 4 vezes 10 a menos 4 sobre 1 vezes 10 a menos 4, que é 4. Tá? Então, isso aqui, então, trabalho, que é igual ao calor, né? Ainda aqui. É igual a 1.105 joules, tá? 1.105 joules. Então, é assim que vai fazendo, tá? Vai calculando as coisas e depois vai calculando as coisas, vai jogando na primeira lei de termodinâmica, que você vai obtendo todas as coisas, né? Então, façam agora, acha a temperatura do ponto D, façam o processo CD, que é adiabático, e finalmente o DA, que é o processo isobárico, né? A pressão constante, tá? Vou dar outro exercício para vocês fazerem aqui. Depois disso, eu quero que vocês façam o seguinte, né? Calcule todos os calores, calcule a soma, né, dos calores positivos e também a soma dos calores negativos. Vai ter que ter calor negativo. Todo ciclo tem que ter um calor negativo, né? E também o trabalho total.
Né? O trabalho total significa a soma de todos os trabalhos, positivos e negativos. Né? Então, mostre que o trabalho total é igual ao calor positivo menos o calor negativo, tá? Tem que ser isso, pela primeira lei termodinâmica, que não pode ter variação da energia interna, porque é um ciclo. Um ciclo não pode ter variação da energia interna, beleza? Então, é esse tipo de exercício que tem, esse tipo de exercício que cai na prova, tá? Então, só brincar com ele, treinar bastante, achar o CP, o CV, e usar Clapeyron, usar também a definição de calor na pressão constante, volume constante, primeira lei termodinâmica e fim de papo, tá? Tem mais exercício que é do Moisés, a gente vai botando o cigarro lá, a gente vai dando um jeito. E próxima aula entra na segunda lei termodinâmica, tá ok? Então, até a próxima aula. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês aqui sobre o trabalho em expansão adiabática, né? Alguns vão conseguir chegar nela sozinhos, mas eu acho importante facilitar o caminho de vocês, né? O que é trabalho? Agora de PDV. Né? O que a gente tem na expansão adiabática? PV gama, sempre, né? PI, VI, gama I, né? Gama, que é igual a PF, VF, gama. Ou seja, é uma constante, né? Isso aqui é uma constante. Então, eu posso escrever o P como sendo essa constante aqui, que a gente tem os dados, a gente tem o P e o V, sobre V na gama, tá? Agora, basta eu pegar isso, né? Lembra que isso tudo, essa parte aqui em cima é constante, ó. Isso aqui em cima é constante. Então, tem uma função de V na gama. Pego esse P aqui, jogo nessa equaçãozinha e faço a conta. Porque a gente tem sempre os volumes iniciais e finais, beleza? É assim que você faz para calcular o trabalho em expansões adiabáticas, né? Alguns vão, né? Você pode ver que é só 3 linhas, né? Alguns conseguem chegar nessa equação, outros não, e não estão acostumados, tá? Então, essa é uma dica valiosa para vocês, beleza?